é uma marca da cidade, como é o MASP, né? Como é o Parque do Ibirapuera, como poucas marcas, né? O prédio da Prefeitura de São Paulo, Martinelli, o Edifício Itália é uma marca. E aí o Círculo Italiano voltou e comprou esta casa, que estava aqui nesse terreno, e começou a funcionar aqui. E houve essa proposta de uma incorporadora de fazer o Edifício Itália, e o Círculo ele fez uma proposta audaciosa na época de permuta. Hoje muito se fala em permuta. Naquele momento, o Círculo permutou a propriedade que tinha por 8.000 metros quadrados no futuro Edifício Itália. No atual contexto de inteligência artificial, redes sociais, etc., o que nos faz e nos fará ser vivos e presentes e crescentes? A área de negócios e a área de entretenimento. Então a gente criou o Círculo Italiano Negócios, que em 6 meses a gente tem mais de quase 200 participantes, um crescimento exponencial. Segunda linha, juventude. Como atrair a juventude ítalo-brasileira e aqueles que são de alguma forma apreciadores, não necessariamente de descendência, mas apreciadores da cultura, da culinária italiana? Juventude. Então vamos fazer balada. Criamos uma balada chamada Galoppo. Estamos na 5ª versão do Galoppo. E isso se transformou em uma febre aqui na última festa do Galoppo, que agora virou uma tradição. A gente tinha quase 500 pessoas, né? Então, jovens na faixa de 40 para cima. A operação começou lá em cima, né? A ideia de usar o salão maior para fazer um bar, para utilizar as varandas que estavam fechadas há quase 20 anos, né? E nesse meio do caminho veio a pandemia. O clube pediu para a gente começar primeiro operando o restaurante, que até fazia mais sentido, porque já estava mais pronto, né? E essa sala que a gente está era uma sala anexa ao salão de festas, né? Que era um bar que ficava fechado, praticamente. A gente teve a ideia de montar um speakeasy, até porque tinha aquela pegada também da pandemia, de tudo estar fechado, né? Então começamos pelo primeiro andar, depois subimos para o terraza, que foi uma reforma muito mais ampla, para voltar mais ou menos para o projeto original, que era uma sala de chás, né? Que hoje, obviamente, não tem mais a função, né? A gente fez um salão de festas, que são festas para jovens, que a gente usa como se fosse um rooftop. E o público que a gente traz é completamente diferente para as operações, tirando do restaurante. É um público muito mais jovem, de perfil alternativo, que é do centro. A gente faz muita festa universitária lá em cima. Aqui no bar é um perfil mais de casal de 35 a 45 anos, né? Que quer ouvir boa música e tá num ambiente legal, né? Mas os perfis são bem diferentes, né? O restaurante estava também com um tipo de cardápio mais antigo. A gente trouxe um chefe italiano, né? O Luca, que ele tem 40 anos e tem uma pegada muito mais moderna, né? É uma mudança que foi implementada aos poucos, mas a gente está vencendo a resistência aqui. Ele é importante primeiro porque ele tem essa implantação na Ipiranga com a São Luís, né? Ele é implantado na diagonal, ele tem essa característica e essas características construtivas da arquitetura moderna. Ele está idêntico, ele mantém todas as características arquitetônicas originais. O que degrada a arquitetura moderna são os revestimentos. Então aqui o que nós temos de mais, vamos dizer que é o vilão aqui das fachadas principalmente, é a água, a vilã é a água. Por quê? Por conta dos aparelhos de ar-condicionado que foram introduzidos nas janelas ao longo desses 60 anos, o dreno, o pinga-pinga do ar-condicionado no parapeito ocasionou trincas. E essas trincas
A água entra, percola por dentro da estrutura de concreto e ela infla a ferragem. A ferragem corrói e expande. A hora que essa ferragem expande, ela desloca o revestimento. A restauração, ela tem como foco detectar, como foi feito no projeto, partes que estão deterioradas, que houve infiltração de água. Tudo isso foi revisto para ser feito o projeto. Então tudo isso foi mapeado. Agora nós vamos fazer as descidas e pontualmente resolver caso a caso. O trabalho consiste em descer o prédio por fora, fazer a remoção de alguma parte que esteja perigosa, solta, qualquer coisa assim. Em seguida, nós vamos fazer o tratamento da ferragem que, por acaso, ficar exposta. A gente tem que tratar essa ferragem. Em seguida, fazer o emboço dessas partes que foram removidas. Em seguida, fazer o novo flugê, fazer uma limpeza no prédio de fora a fora e a hidrofugação. Eles vão descer de cadeirinha, suspensos, iniciando lá do terraço, lá do topo do prédio. Eles vão descendo, vão fazendo o trabalho de cima para baixo, ponto a ponto. Cada descida dessa vai contemplar 3 colunas de janelas. E assim a gente vai caminhando, são 100 colunas. Quando da fundação, aqui estavam escritórios da advocacia, companhias aéreas internacionais, todas tinham sua sede aqui, agências de turismo internacionais, então esse era o maior público, né? Isso foi sendo alterado por causa, inclusive, dessa descentralização. Tal. Temos ainda escritórios de advocacias importantes, todos eles, algumas agências de turismo, mas aí esse nosso espaço do centro, ele começou a atrair outras atividades. Hoje, por exemplo, nós temos vários escritórios de arquitetura sediados aqui dentro do edifício Itália. O escritório era situado num polo comercial, na Shukri Zaidan, e a mudança para cá veio com essa vontade de que o nosso cliente, o nosso colaborador, tivesse a experiência de vir no centro. Bom, nós chegamos aqui em 2020 com muitos sonhos, né? Quando eu olhei para essa vista, pensei que isso não poderia ficar somente para nós, né, dentro do escritório. Então a gente começou a pensar em como ativar esse espaço no formato cultural. Então foi aí que surgiu a ideia das exposições. Inicialmente eram exposições de design, depois a arte chegou para integrar, né, essas demais exposições, e foi aí que a gente criou o LabMR, que é esse laboratório de experimentação para aproximar público geral da arte e do design. Hoje, 2 vezes por ano, nós criamos exposições. É um espaço aberto para o público e aqui a gente cria várias conversas, né, todo final de semana, todos os sábados, existe uma conversas com artistas e designers, então esse lugar também de troca com o público geral.